Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta. Gostaria mais uma vez de agradecer a participação de vocês, por estar assistindo os meus vídeos. Muitos de vocês têm comentado e isso é muito importante. Se hoje vocês ouvirem aí os barulhinhos no background, são os filhos. Estamos na segunda semana de férias aqui na Inglaterra, então as crianças estão em casa, então não tem como eu gravar à noite, fica muito escuro. Então não estranhe se vocês ouvirem aí um barulhinho diferente, tá bom? Mas vamos lá, o assunto de hoje é sono da criança. Isso mesmo, um assunto que às vezes é preocupante para as mamães, elas não sabem porque os filhos não dormem a noite toda, é complicado, a criança quer dormir agarradinho, principalmente aquelas que amamentam, e é um pouquinho difícil. Mas mamães, a minha primeira dica para vocês quando a gente fala de sono é: tenha uma rotina. Ah, Kate, mas eu não gosto de rotina dá trabalho, se eu sair de casa, não quero que meu filho fique... Pessoal, a rotina é necessária. Como vocês já sabem, eu sou formada em primeira infância e existem vários estudos que comprovam que a criança que tem rotina, ela tem menos ansiedade, ela tem mais controle emocional, ela consegue se preparar para aquilo que vai acontecer durante o dia, ela se acostuma, dá para a criança segurança, dá para a criança aquela sensação, de conforto, então tudo flui melhor. Então quando a gente fala de sono, tenha rotina. A rotina ela vai ajudar a você a ter essas horas de sono com mais estabilidade. Então tá perto ali da hora que o seu filho dorme, prepare uma rotininha do sono. Ela pode ser curtinha, mas que ela seja uma rotina que tenha consistência, que ela seja constante. Desculpa, nem sei se eu falei a palavra certa, mas eu quero dizer que seja sempre daquela forma. Então, vou falar um pouquinho daquilo que eu fiz com os meus filhos, para não ficar tão longo e vocês entenderem. Dava 5 horas, 5:30 da tarde, eu ia ali, a gente ia pro banho, aquele banhinho de banheira, colocava às vezes um olhinho ou um chazinho de camomila, coloca dentro da água. Eu tinha aquele momento ali do banho, depois a gente... sentava, meus filhos eram novinhos na época, ainda era de colo, mas eu já tinha uma rotina, então eu ficava ali um tempinho com eles, lia uma historinha. Às vezes a criança é muito pequena, você pensar, não vai entender, mostra as figuras do livro. O importante é aquele momento de você e o seu filho, não é o que você tá lendo ou se ele vai entender, mas é você dar aquela atenção a ele e ele saber que depois ali do banho, tem ali o livro e depois você pode colocar ele na cama. Ah, eu esqueci de dizer, vamos voltar um pouquinho, eu dava o banho, depois do banho eu dava o jantarzinho dele. Eu não gosto de deixar para dar o banho depois, porque no caso dos meus filhos, o banho ele despertava. Então é importante você, mamãe, ter essa atenção de saber se o banho desperta o seu filho ou se relaxa. Aqui em casa despertava o Caleb, então eu dava o banho primeiro, depois a gente descia, ele comia, depois eu ia pro quartinho. As luzes já estavam menos forte, até a minha voz era um pouquinho mais baixa, li um livrinho, podia até brincar um pouquinho, mas uma brincadeira mais tranquila. Às vezes eu dava uma massagem nele, então ele tinha toda essa rotininha antes de ir pro berço. E pessoal, funcionava. Ah, mas e se ele acordar? Se ele acordar, vai lá. Se seu filho usa chupeta, coloca chupeta. Se ele tá chorando porque ele quer você, pega ele no colo, fala um pouquinho com ele, volta com ele pro berço. Se o seu filho é maiorzinho, 1 ano, 2 anos, já tá na caminha, faça a mesma coisa, volta, fica ali com ele pegou no sono, sai do seu quarto. Mas é importante você repetir. E se ele continuar saindo do quarto, volta lá, coloca ele na cama, fica um pouquinho com ele. Pessoal, eu garanto pra você, 1 semana você fazendo isso, o seu filho vai aprender. E ele vai dormir no quartinho dele. Claro que quando tá doentinho, é um dentinho, é uma cólica, é diferente. Mas o seu filho vai aprender. Então é importante que você repita. Não desista. Tenha paciência, porque ele vai aprender. E outra coisa, depois que ele aprender, não altere a sua rotina, porque ele vai saber que ele está sendo preparado
pro sono. E aí ele mesmo já vai saber que tá vindo o sono e tudo vai ficar mais fácil, tá bom? Então, não se esqueça, tenha uma rotina. Eu tenho vários conteúdos lá na página sobre rotina e a rotina, ela é essencial, tá bom? Um beijo, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo, porque você vai me ajudar a dividir o conteúdo aí com mais famílias. Até a próxima, tchau, tchau!